Ok, minha gente, de volta. Ana Maria botou aqui pra gente, Ana Maria Costa. O Zé já respondi para ele, sobre pesquisa, né? Alice elogiando a abertura que eu fiz aqui do programa, o texto que eu li. E mais uma vez, Alice, esse texto é de 1932, você acredita? A Ana Maria botou aqui, pedir aos políticos que pensem na qualidade de vida, ou todos irão para a cucuia, porque não tem... Pedir aos políticos que pensem na qualidade de vida. Todos vão para a cucuia. Urbanismo já, saneamento já, educação já, saúde já, valorizada a população. Prefeitura deve cuidar e amar a cidade. Quem ama, cuida. Sustentabilidade e todos ficando prejudicados, investir na cidade. O dedo de Deus aponta para o alto. Isto é, pensar além, de uma vez só, pensar no seu estômago e bolso, enfim. A Ana Maria botou aqui para a gente, né? Fez aqui uma reflexão. Veja bem, eu tenho acompanhado aí os debates, não só de Teresópolis, que nós tivemos aqui com sucesso, inclusive de audiência. Vanderlei já está aqui, a gente já vai falar sobre isso. Vê se está legal aí o microfone, Vanderlei, já está ligado. Olá. Tá bom aí, Gilberto? E eu tenho acompanhado esses debates, né? E, gente... poucos são os projetos que se vê em todos os lugares do Brasil inteiro. Debate hoje virou confusão. E até que aqui em Teresópolis, hoje de sexta-feira, não tivemos muito problema, não. Mas todos é um bate-boca danado, agressão, e cada um fala da vida dos outros, que foi teu pai, que foi tua mãe. Se você é homem, cospe aqui. Nesse tipo. A coisa ficou nesse tipo. Esse é o nível. Só que eu acho que isso hoje... É geral no Brasil inteiro, não só em política. Não só em política. A cabeça do brasileiro hoje está assim. É confusão, é briga no trânsito, é briga em fila de mercado, é briga por qualquer coisa, briga de condomínio. Hoje isso é geral no Brasil. Não sei o que aconteceu. Eu acho que talvez um sociólogo e um psicólogo juntos possam tentar explicar o que está acontecendo no Brasil para a gente, né? Para a gente poder entender por que as pessoas estão assim. Vanderlei Pérez, sexta-feira estivemos juntos até meia-noite lá na OAB. Vamos fazer uma análise do que aconteceu lá. Foi uma boa noite, né? Bom dia a todos. Cá estamos, né? Para mais uma conversa contigo. Muito bom. Quando sou convidado, Hélio. O que está acontecendo? Quando você é o quê? Muito bom quando eu sou convidado a participar. Você não é convidado, você é o dono. É o seguinte, cara, eu gostei. Tá aí. A gente tinha muita preocupação, não só a OAB, mas o Diário tinha uma grande preocupação com relação a esse debate, porque os debates entre os candidatos a prefeito esse ano estão desandando o Brasil afora. Exatamente. E as pessoas estão querendo isso, estão querendo o desandar da coisa, estão querendo o espetáculo, né? Então, se fazer um debate sem briga, sem cadeirada, sem xingamento, é quase que um despropósito. As pessoas não estão querendo isso. E os políticos dão ao povo o que ele pede, né? Então, se o povo gosta de baixaria, gosta dessa confusão toda, os políticos têm atendido a esse apelo. Mas, no nosso caso, como nós temos aí um bom público, né? Um público seleto, é complicado você fazer hoje, nesse tipo de debate espetáculo, fazer um debate com 100, 200 pessoas em auditórios grandes, é muito arriscado, porque aí entra qualquer tipo de gente, entra gente armada, entra gente mal intencionada, né? Então, esses convidados estão aí, eles representam grupos de pessoas, né? Presidentes de entidades, associações, alguns convidados do jornal, alguns advogados convidados da OAB. Então, foi um público muito selecionado para que, tanto que você estava presente, nós estávamos lá, 3 horas sentados, todos comportados, nem para sair fora do horário dos intervalos saíram do auditório, daí essa necessidade de fazer um público menor. Eu acredito até que nós poderíamos ter tido problema se tivéssemos ali o dobro de pessoas ou um pouquinho mais. Teria alguém mais querendo fazer uma graça e essa coisa só startar, né? O momento é para isso, né? Quem não tem argumento, quem não tem propostas... Apertou a tomada, o povo dispara. O cara fala uma coisinha e alguém se engana
graça, e aí você tem que reagir àquilo, né? Então, em um ou dois momentos que houve essa possibilidade no debate, o doutor Marco Aurélio conseguiu conduzir muito bem, acalmou, com aquela tranquilidade dele de advogado, parece até advogado de família, né? Que é mais tranquilo, né? Mas o doutor Marco Aurélio foi muito bem, né? A OAB foi muito bem nesse debate, foi uma contribuição muito boa para o processo democrático. Ali as pessoas, quem tinha o que falar, deu o seu recado. E também quem não tinha muito o que falar, também se posicionou e falou algumas coisas em certos momentos que vão ficar na cabeça do eleitor e vai contribuir para essa maturação do voto. Esse período é um período muito complicado. Segundo essas pesquisas aí de bastidores, pesquisas dos candidatos, eu tenho visto algumas, não me interessa quem está na frente, quem está em segundo e terceiro, isso aí é detalhe, isso pouco importa porque o resultado é muito móvel na campanha, né? Conforme a coisa vai andando, o eleitor vai andando para lá e para cá, e então quem está em primeiro fica em segundo, terceiro, isso não é bem assim não. Não faz muito sentido essa colocação até 10 dias antes da eleição. Mas as pesquisas mostram que existe aí cerca de 20 e poucos por cento ainda. Quando você instiga mesmo, o pesquisador aperta o eleitor ali, e aí, vai votar em quem mesmo? Quando ele diz, sobra ainda uns 20 e poucos por cento que não tem mesmo candidato. Esse está esperando mesmo. Esse eleitor é muito criterioso. E esse eleitor começa a formar agora o seu voto. E ele que vai decidir essa eleição, o indeciso, né? Então, por isso o debate é muito importante, por isso aquela fala despropositada é perigosa, por isso aquela bravata que não cai bem é perigosa, por isso a arrogância, a petulância de alguns candidatos é perigosa nesse momento. Então, o debate contribui dessa forma, porque o debate expõe quem tem ideias e quem tem má intenção, né? Nós assistimos lá e vimos isso. Exatamente. Entendeu? Então, isso aí, o eleitor também viu isso. Então, isso é função da imprensa. Porque a imprensa, a missão principal da imprensa, segundo o próprio Hipólito da Costa, lá em 1808, quando ele lançou o Correio Brasiliense, o primeiro jornal brasileiro, é de clarear a mente das pessoas. Daí o que há de mais nobre na imprensa é isso. É você se esclarecer, formar uma opinião e passar essa opinião com a informação para que as pessoas entendam o que está acontecendo. E o debate cumpriu essa função de clarear a mente das pessoas, esclarecer ali quem são os candidatos, quem é quem, né? O quem é quem mesmo, né? Exatamente. E isso aí foi muito importante. E eu acredito que fica para a história esse debate da OAB diário desse ano. Nós saímos de lá na sexta-feira, já bem tarde, né? E eu fui direto para casa. Cheguei em casa, já deitei para dormir. Ainda conversei com o Júnior, já passava de meia-noite. Eu e o Júnior ainda conversamos. Estava no meio da minha matéria ainda. Hã? Estava no meio da minha matéria ainda. Eu imaginei isso. Eu falei, Vanderlei deve ter... Essa hora, Vanderlei está trabalhando. Ainda falei com a dona Valéria em casa. Vanderlei, essa hora está montando o jornal que vai sair daqui a pouco. E aí, dali eu já fui dormir, mas quando eu cheguei no sábado de manhã, eu levantei, fui para a minha caminhada, fui lá para o Comari, e aí fui encontrando pessoas, e eu tenho a impressão que... Praticamente todo mundo, né? Praticamente todo mundo que você encontra, todo mundo alguém assistiu. Incrível esse isso. debate pela TV Diário. Quem não assistiu todo, assistiu uma parte, e depois também quem não assistiu nem uma parte ou todo, lá na sexta-feira, no sábado e domingo foi ouvindo e tomando consciência do debate através dos recortes que os candidatos fizeram, cada um contando a sua vantagem. Também né? isso. Isso também é muito importante para o processo eleitoral, porque o candidato às vezes não quer falar de um assunto, mas o debate joga aquele assunto em pauta e ele é obrigado a reagir àquele assunto, que é o que o eleitor está querendo saber. Então foi muito importante, sim. Eu também percebi essa consciência coletiva do debate, né? Da importância dele. E aí, à tarde, eu vim na cidade e a mesma coisa. Andei lá no alto, fui ali onde eu moro, ali no Infante Oliveirão, fiquei rodando por ali, e as pessoas falando sobre debates, perguntando, e eu já vamos comentar sobre isso, e comentando pela falta de um dos candidatos. Então, nós temos 5 candidatos. É o Bake, é o Leonardo, é o Alex, é o Júlio Rocha, e o Madricano não foi. Já no sábado pela manhã, eu tive contato com a equipe política do Madricano, e eles, conversando comigo, não falei com o Madricano, não estive com ele, mas a equipe, parte da equipe acha que foi bom, que teria sido muito bom para ele não ter ido ao debates.
Eu não sei qual é a posição das pessoas. Algumas pessoas criticaram, aliás, a maioria das pessoas com que eu vi criticaram pelo Tricano não ter ido ao debates. Eu não sei até que ponto isso é ruim para ele, né? Aqui eu não sei. Aqui eu não tenho uma posição, né? Mas ele não foi, né, Vanderlei? Essa pergunta ela me foi feita lá no dia do debate e eu respondi o que eu continuo respondendo. O candidato tem esse livre-arbítrio, ele entende se é bom para ele ou não. É a nossa convidada aí que está chegando. Lembra dela, né? Sim. Hoje tem dia do governador no programa. Então, e foi uma opção dele não ir. Mas eu acho que é um erro, porque a política é a arte da conversa, é a arte do enfrentamento, é a arte da negociação. E se você não aceita, não entende esse universo da conversa, da necessidade da conversa na campanha, certamente que não vai entender quando estiver exercendo o mandato. Então é muito importante que as conversas sejam feitas. Aliás, eu já falei anteriormente, o que nós mais precisamos hoje, nesse momento, para a política, é de alguém que queira conversar. Porque as pessoas têm uma ideia errada do que é ser prefeito, do que é ser vereador, né? Quando você é prefeito, você não está ganhando um principado, você não está ganhando uma propriedade para administrar. Você está ganhando pessoas para administrar, problemas das pessoas para administrar. E os problemas estão em todos os segmentos, né? Você tem os problemas que são representados pelas classes de associações, né? Que representam segmentos da sociedade. Você tem as classes políticas, você tem as classes empresariais, as classes sociais. Você tem todo tipo de problema para você administrar. E você é dono de tudo aqueles problemas, né? Você não é o dono da verdade mais. Quando você está no seu negócio, você é o dono da sua verdade. Agora, quando você está na política, não. A sua função ali é mediar, é ser o garçom, o grande garçom de todas essas demandas, né, de todas essas pessoas que estão às mesas procurando uma resposta para os seus problemas. Então, num debate, mesmo que tenha esse risco do enfrentamento, o risco da baixaria, é necessário que a pessoa se exponha, até para você ter uma noção de como ele reagiria numa situação real, né? Que o debate é um ensaio da ação do candidato que pode virar prefeito quando ele estiver no cargo. Então, é como ele vai reagir diante de uma greve de funcionário, de servidor, de uma greve do movimento social da própria população, de um movimento, de um passo qualquer que o empresariado dê, de uma classe política adversária dê. Então, no debate, essas vontades, né, essas possibilidades estão representadas ali nos seus adversários. Então, os adversários querem te desmontar. Então, você tem que ter habilidade para não aceitar esse desmonte. Então, no debate, quando você se expõe e expõe também essa sua capacidade de relacionar, né? Então, nós percebemos bem ali no debate a capacidade de relacionar dos quatro candidatos que estiveram presentes. Em alguns momentos, a vontade de um é esganar o outro, jogar uma cadeirada e dizer mentiroso, eu te pego lá fora, né? Mas aí ele vai dar a volta por cima, ele consegue vender um peixe melhor do que o anunciado pelo outro, né? Ou seja, um está vendendo bagre, outro está vendendo traíra. Mas é muito né? difícil. Eu sei que é muito difícil, mas essa é a arte da política. A política é a arte da conversa, é a arte da negociação. Vocês estão vendo aí as imagens dos bastidores, os caras ali, do debate, né? Que vontade de esganar um outro, né? Pois é, cara, você está sentado ao lado do cara que está te acusando de alguma coisa que você acha que não é, e dá vontade de você pular em cima dele e dar uma esganada ali no sujeito, mas você não pode fazer isso, né? É difícil, não é fácil não, tá, gente? Ok, olha só, pessoal, nós estamos ultrapassando aí o número de 25 mil pessoas que já assistiram até agora ao debates. Os blocos já estão no YouTube. Fora do ao vivo, fora da TV ao vivo, né? Só na internet, no YouTube, todo o debate já está lá. Se você quiser assistir, já está lá bloco a bloco. Primeiro, segundo, terceiro e quarto bloco. São 4 blocos de debates. Está no YouTube do Diário. Então você bota lá o Debates, o Diário, vai no YouTube, procura Debates, Jornal O Diário Teresópolis. Aí você vai achar lá, porque já está lá. Ultrapassando 25 mil pessoas já viram, né?
Nós tivemos lá durante o debate mais de 4.000 pessoas nos acompanhando na hora, fora o número de televisão que a gente não sabe quantas TVs estavam ligadas. Na TV, praticamente, todos os assinantes da RCA estavam assistindo o debate. Até porque era o evento mais importante do dia, né? Foi um fato marcante, realmente. As pessoas tinham hoje, muita gente ainda não sabe quem são os 5 candidatos, não sabe o nome de todos eles. Falei isso hoje. Isso aí, você vê, nós estamos aí há menos de uma semana já da eleição. A eleição é domingo, falta menos de uma semana agora. Então, o debate deu uma mostra aí, então é esse aquele cara que é isso, tá? Bom, o cara já olhou a carinha dele, né? E começou a prestar atenção nele. Ontem mesmo me perguntaram isso. O Hélio, eu vi o debate, o Tricano não foi, mas teve um cara que me perguntou isso, é só aqueles 4 candidatos? Porque a gente está acostumado com eleição com 8 candidatos, né? Falei, a extemporâneo foi com 8 candidatos. São 5 candidatos. Né? E interessante, 5 representam segmentos bem distintos da política, né? Você tem ali um candidato da esquerda, você tem um candidato do governo, você tem um candidato que representa uma experiência administrativa, que não foi, você tem o outro candidato que já tem uma experiência de bastidores, que é o presidente da Câmara, né? Você tem um candidato que é um novo, você tem as possibilidades todas ali. Então, daí esse cardápio variado, né? Com segmentos, com candidatos bem distintos, bem diferentes uns dos outros, isso é muito interessante, é uma coisa bem característica dessa eleição. É só olhar para aquela eleição da extemporânea, onde nós tivemos 8 candidatos, e que tinha candidatos ali que era cópia um do outro. Os defeitos eram os mesmos, né? As características eram praticamente as mesmas. Então, aí nesse grupo aí, sobressai o tal do Vinícius, entendeu? Olha só, eu estou aguardando a chegada do governador, hein? Aqui no programa, de um governador. O governador vai estar no programa daqui a pouco. Eu só estou esperando a chegada dele, certo, Vanderlei? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Tem vários comentários aqui. O pessoal já comentando. Hora do comercial. Eu vou para o comercial, sim. Na volta do comercial, eu tenho aí entrevistas dos candidatos, entrevista da UAB. Eu tenho uma opção de coisa que eu vou mostrar para vocês já na volta. Agora, lembrando o seguinte, isso foi feito antes e depois do debate. Ok? É isso que a gente vai ver aqui e vamos conversar com você e deixando você a par de como foi o final de semana, inclusive tudo na edição do Jornal Diário. Ok? A gente volta rápido e voltamos já.